Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos começando a nossa próxima semana de aula, referente aí à nossa disciplina de obstetrícia, um cenário novo, né? Apenas mudei a posição da cadeira para ficar um pouquinho diferente, mais confortável para as gravações, tá? Conteúdo novo também. Vamos falar aí a partir de hoje sobre outras cirurgias obstétricas, já que na nossa última aula a gente começou a comentar, né? Começou e finalizou em relação a alguns pontos importantes de abordagens em fêmeas que estão em trabalho de parto distóxico, né? E eu falei tanto de abordagem conservativa quanto de abordagem cirúrgica. Então, mediante o exame obstétrico, eu determinei se eu vou fazer a intervenção cirúrgica ou se eu vou fazer a intervenção conservativa. Ok. As intervenções conservativas são aquelas 3, as intervenções cirúrgicas são aquelas 4, levando em consideração que a gente não faz esterectomia, né? Então cai para 3 ainda. E eu finalizei com uma das principais intervenções cirúrgicas, que é a cesariana. A cesariana, né, teve que ser esmiuçada para cada uma das espécies, porque muda um pouquinho, um detalhe ou outro que é importante a gente ter em mente, tá? E além daquelas cirurgias que vocês viram, existem tantas outras cirurgias obstétricas que daí eu deixei para falar agora em separado. Essas cirurgias obstétricas de agora, pessoal, que eu vou comentar com vocês essa semana aqui do nosso conteúdo, elas são cirurgias feitas, tá, na nossa rotina, porém não só em fêmeas gestantes. A fêmea pode estar vazia, mas eu quero fazer um ajuste de conformação nela, né? Em se tratando de trato reprodutivo, esse tipo de cirurgia de trato reprodutivo são cirurgias obstétricas que auxiliam as fêmeas a ter uma maior facilidade para emprenhar ou serve como método para tratamento de algumas afecções obstétricas. Então, esse conteúdo de agora são intervenções diferenciadas, intervenções cirúrgicas que a gente aprende a fazer, né, com a fêmea vazia ou não, só para que vocês consigam ter isso bem esclarecido na mente de vocês aí, tá bom? Por isso que eu trago separadinho para ficar um pouquinho mais didático. Dentre as cirurgias obstétricas, nós temos aquelas que são destinadas aos grandes animais e aquelas aos pequenos animais. Então a gente começa já por aí. No caso dos grandes animais, existem 3 cirurgias obstétricas extremamente importantes e que a gente costuma fazer na nossa rotina. E no caso dos pequenos animais, 2. Então, as dos grandes animais são a cirurgia de vulvoplastia, que a gente só faz em equinos, tá? É uma cirurgia de reconstrução de vulva, né? De ajustes, que já já a gente vai comentar sobre ela. A gente tem a sutura de Biner e sutura de Flessa, que daí a gente pode fazer em qualquer espécie de grande animal. É feito no dia a dia para qualquer espécie de grande animal, que a gente vai comentar já já. E a gente tem a laceração perineal. Laceração é uma afecção, né? A gente tem a cirurgia de reconstituição de períneo, que vocês vão ver mais à frente, que geralmente também é feito mais em equinos, tá? Em Do outro lado, enquanto que do outro lado a gente tem os pequenos animais, e nos pequenos animais nós temos a vulvoplastia também, que é feita principalmente em cadelas, cadelas que têm problema de conformação de vulva, e a gente também faz a mastectomia como método aí de tratamento para algumas afecções, e também faz parte aí de uma abordagem obstétrica. Perfeito? Então, vamos separar dessa forma para ficar mais didático, mais fácil de vocês compreenderem. Vou começar falando dos grandes e terminar a nossa aula, nossa semana de aula aí, falando dos pequenos animais. Então, para começar em grandes animais, nós temos essas 3 a serem ditas. Vou começar exatamente nessa ordem, tá, pessoal? Então, vamos começar pela vulvoplastia, depois eu vou falar da sutura de Biner e Flessa, e depois, para finalizar, a laceração de períneo. Então, perdão. Quando eu for falar de cada uma delas, eu vou mostrar a indicação de cada uma delas, como que o procedimento é feito, como que a técnica é executada mediante o preparo do animal e o pós-operatório.
Então, em cada uma delas eu tenho que mostrar isso para vocês. Vamos começar pela vulvoplastia. A vulvoplastia, ela nada mais é do que uma cirurgia plástica reconstitutiva para a correção de defeitos em vulvas, de defeitos em vulva. É uma cirurgia exclusiva não, mas muito mais realizada em fêmeas equinas, tá? Então, essa cirurgia de vulvoplastia nos grandes animais, ela só é feita nos equinos porque realmente eles têm aí um cunho reprodutivo muito grande no nosso meio e nos outros animais de produção não tem essa visão, tá, de necessidade de ficar fazendo uma cirurgia plástica na vulva para mantê-la na reprodução, até porque os defeitos em vulva, eles são muito mais comuns em equinos do que qualquer outro animal de grande porte. Então é uma cirurgia realmente destinada mais a essa espécie. Por isso até que eu trouxe uma imagem aí para vocês. As indicações para a gente estar se fazendo a vulvoplastia vão ser todas essas 4 aí que estão apontadas. Então, eu vou ter indicação para fazer uma vulvoplastia quando aquela fêmea não estiver coaptando os lábios vulvares da forma adequada. Então, se aqueles lábios não estão fechando da forma como deveria fechar, isso tem uma indicação para cirurgia plástica de vulva, porque o que eu vou fazer? Eu vou promover o fechamento adequado dessa vulva. Continuando. As deformidades em períneo. Então, tem fêmeas que nascem com deformidade de períneo. Ou tem fêmeas que desenvolvem uma deformidade no períneo. Quais são essas fêmeas? Aquelas fêmeas que desenvolvem quadro de magreza ou caquexia. Não sei se vocês já repararam, mas parem para reparar a conformação de períneo de um animal. Toda vez que esse animal perde massa muscular, perde tecido de cobertura, aquele períneo afunda. Então, animais muito magros, é isso que acontece. Então, aquele períneo afunda, o ânus fica muito próximo à porção da comissão de lábios vulvares, comissão de vulva. E aí, essa fêmea que tem um períneo afundado, mal conformado, ela pode acabar defecando dentro dos lábios vulvares, porque como afunda, acaba puxando, né, faz uma tração nessa região de comissura vulvar e ela pode defecar nela mesma. E isso predispõe ela a infecções de vagina, infecções até mesmo de útero, dependendo da gravidade do caso. Não é o que a gente deseja. Nesses casos, especificamente falando, se for um quadro de magreza, algumas vezes somente o fato de eu engordar ela novamente, né, fornecer uma dieta adequada, eu resolvo o problema, não vou precisar fazer a vulvoplastia. Caso contrário, vai ser necessário, tá bom? Tem indicação, perdão, não que vai ser necessário, mas tem indicação. Depois de uma cirurgia de episiotomia, então, nas aulas anteriores, vocês aprenderam o que é episiotomia, que é a incisão dos lábios vulvares, né? Então, eu fazer um piquezinho, uma incisão nos lábios vulvares, pode, algumas vezes, requerer esse tipo de intervenção, que é fazer uma correçãozinha dos lábios. Se eu lacerei, se eu fiz uma incisão muito brusca e eu tô vendo que ficou muito feio, que não vai ficar uma conformação legal, pós-cicatrização, dá para se fazer uma vulvoplastia para deixar bem conformados os lábios vulvares. É uma opção, é uma indicação. E por fim, quando a gente se depara com traumas durante o parto. Então, às vezes, quando o potro passa, né, em se tratando de éguas, quando o potro passa, ele pode acabar machucando na sua passagem com a pata, com uma parte do corpo, ele pode dar uma laceradinha, mas uma lacerada pequena, a ponto de necessitar uma vulvoplastia. Só uma pequena área, eu vou fazer essa correção, que vocês vão ver como que ela é feita, para ajustar e não deixar nada fora do lugar, né? Nenhuma má conformação naquela égua. Essas má conformações de períneo são indesejáveis em éguas, principalmente nas reprodutoras. Até mesmo nos animais de competição, porque isso atrapalha o animal, né? Casos de vulvas má conformadas que ficam abertas pode gerar um quadro de pneumovagina. Então, o animal que está lá no meio da competição, ele está soltando ar pela vulva, ele fica emitindo sons. Isso pode não ser muito bem visto. E além disso, fêmeas reprodutoras, elas necessitam de um trato reprodutivo íntegro, né? Quanto mais saudável, melhor. E para eu evitar o desenvolvimento de uma endometrite, uma metrite, uma piometra, uma vaginite, eu preciso fechar corretamente os lábios
e eu também preciso ajustar a conformação. Se ela tiver um períneo muito afundado, ela vai defecar nela mesma, e isso eu preciso ajustar, tá? Fatores que vão predispor a fêmea a acontecer isso que eu estou explicando a vocês, né, essa má conformação de períneo, são dois principais: a idade e o score de condição corporal. É muito mais comum a gente ver um períneo inadequado em fêmeas magras e caquéticas, já expliquei isso, e fêmeas velhas. Então, as fêmeas que têm uma idade mais avançada, elas tendem a ser um pouquinho mais magras, elas perdem um pouco de score, né, pessoal? Por questões naturais. E essas fêmeas podem perder um pouquinho de conformação e ficar predisposta a esse tipo de alteração, e uma indicação para correção daquele problema é a vulvoplastia. Quando a gente lida com éguas reprodutoras, a gente não tem idade. Então, independente aí da idade do animal, pode ser requerido esse tipo de intervenção. Então, isso aí são todas as indicações do procedimento. Agora, como que o procedimento é feito? A vulvoplastia, cirurgia e plástica de vulva, ela é descrita na literatura através de 3 métodos, tá, que a gente pode realizar no dia a dia, que são Kaslik, Puré e Mondino-Merck. Dentre os 3 métodos, o método mais realizado, sem dúvida alguma, pessoal, é o método de Kaslik. Portanto, o nosso foco da cirurgia plástica de vulva vai ser em cima desse método, ok? A gente não vai falar de Puré e a gente não vai falar de Mondino-Merck. São técnicas muito semelhantes, né, entre elas, porém muda um pouquinho dos pontos, alguns pontos abordados e um pouco do intuito de cada uma. Mas como a Kaslik é a mais realizada, realmente que a gente mais faz a campo e tudo mais desses animais, eu vou abordar ela, porque as outras não dá tempo, por conta do tempo mesmo. Perfeito? Mas vocês vão ver no livro, conforme vocês forem estudando, que a Puré e Mondino-Merck, elas estão descritas bem brevemente em um parágrafo, bem rápidas, e não muda muita coisa da Kaslik. Existem vídeos disponíveis no meio eletrônico, existem artigos que falam sobre essas técnicas, também vocês podem consultar como algo a complementar o conhecimento, né, caso necessário. Por isso vamos focar aí apenas na Kaslik, que é a mais executada, que a gente mais faz a campo, é a mais prática e tudo mais. Não que as outras sejam difíceis de fazer, não. São fáceis também, tá? Então vamos falar aí sobre a cirurgia plástica